O Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho do Filho de Deus, o Evangelho que anunciou o amor de Deus para o ser humano que não tinha nenhuma chance, nenhuma oportunidade em si mesmo, com a sua força de se salvar e de se recuperar. Ele é tão simples, esse Evangelho ele é tão simples, esse Evangelho ele é tão objetivo, ele é tão fatal, ele é tão tremendo, ele é tão completo, ele é tão poderoso, e ao mesmo tempo tão simples, que chega a ficar complicado para muita gente. Porque o problema não é que é difícil entender o Evangelho, o problema está na cabeça das pessoas. O problema está nos conceitos errados que nós aprendemos a respeito de Deus. As maneiras em que as pessoas procuraram entender o caráter de Deus. E isso sim traz muita confusão em todos esses tempos. Irmãos, pessoas mataram por causa da religião. Pessoas anunciam um recado de que Deus ama o pecador e odeia o pecado, mas quando a pessoa entra na igreja, é praticamente você tentando dizer para ele assim, olha, agora o negócio é complicado, agora o negócio é diferente, você agora vai ter que de qualquer jeito acabar com esse pecado que está na tua vida. E o cara começa a falar assim, mas como? Olha, só você não fazer isso, não fazer aquilo, não fazer aquilo, não fazer aquilo, não fazer aquilo, aí você, em algum momento, você vai perceber que você chegou a um nível de espiritualidade de tal maneira, aí sim você vai começar sim a ser uma pessoa muito bonitinha para Deus. Então, enquanto isso, filho, paga o preço. Irmãos, eu estava hoje meditando na palavra, e eu lembrei de uma frase que há muitos anos ela estava acima dos altares, e muitos anos eu preguei essa frase, eu falei dessa frase, que dizia assim, olha, a salvação ela é de graça, mas a unção ela tem um preço. Cara, eu pregava naquilo que eu arrasava. Olha, quando a igreja vibrava, o pessoal pulava. Irmãos, a salvação é de graça, mas a unção tem um preço. E quando eu comecei a meditar nessa palavra, eu percebi que a maior parte da minha vida cristã, eu passei doente. Eu passei tendo um entendimento errado de quem era Deus. Eu estou aqui falando para você, quem congrega conosco aqui sabe quem é o pastor Rodrigo, sabe quem é o pastor Bank. Eu tenho pessoas que são membros dessa igreja hoje, que são ovelhas minhas de 10 anos atrás. E sabe que eu pregava e eu tentava viver o que eu pregava. E isso é muito lindo. Isso é muito bom quando a gente tem uma preocupação em anunciar aquilo que a gente acredita. Pior do que pessoas que anunciam uma coisa que não tenta nem fazer um esforço para cumprir. Só que o mais profundo de tudo isso, irmãos, é que o Evangelho não se resume em regras que eu tenho que tentar vivendo cumprir. Na verdade, o Evangelho me convida a descansar naquele que cumpriu todas as leis e todo o jugo e toda a opressão da lei, porque a lei para mim não era para eu chegar a um nível de ser lindo para ser aceito por Deus. Eu vou chegar lá, eu estou dando algumas subidas e descidas aqui, mas eu vou chegar lá. É muito simples o que nós vamos compartilhar aqui hoje. Essa frase, a salvação é de graça, mas a unção tem um preço, ela tem um fundo de verdade. Concordo. A salvação foi dada pela graça e não pela tua obra, nós não poderíamos fazer nada para sermos salvos. E a unção também teve um preço, e esse preço já foi pago lá naquela cruz. Porque quando eu falo de unção, eu falo de autoridade, eu falo de capacitação, e a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, e quase toda a Bíblia comprova, que a capacidade não vem de nós, mas ela vem de Deus.
Atos capítulo 1, versículo 8 diz: vocês receberão um poder, meu irmão. Esse poder no original significa dunamis, e esse é um dinamite que vai explodir em você, e quando ele acontecer, você vai receber poder, e sabe o que vai acontecer? Você vai ser o cara que vai fazer muitas obras. Não, você vai ser. Porque o grande problema da igreja é que nós tentamos fazer durante séculos, mas nós não entendíamos que tudo que Deus queria fazer era nos tornar alguma coisa que na força a gente não consegue ser. Acabou. E o mais profundo de tudo isso é que você tem isso, mas parece que está lá no fundo, está enterrado, não está acontecendo, porque a autojustiça é um monte de areia que fica em cima, e a gente quer valorizar o que está sendo visto, e não o que está acontecendo no invisível, no espiritual. Você está entendendo? Um dia, um homem, gente fina, chegou para Jesus. O nome desse cara era Nicodemos. Ele era um fariseu, ele era um doutor da lei, o cara sabia muito sobre as escrituras. Diz a palavra que ele era um homem legal, ele era um homem de boa índole no meio da sociedade. As pessoas gostavam dele, admiravam ele. Dizia que ele foi, a escritura fala, livro de Atos, perdão, João capítulo 3, fala que ele foi até Jesus de noite. E quando ele foi, eu tenho certeza que no meio dos fariseus, muitas pessoas estavam acreditando em Jesus. Mas ao mesmo tempo, a religiosidade, o conhecimento que eles tinham, deixava eles com a pulga atrás da orelha. Então, ficava aquele grupinho falando assim: ele deve ser o filho de Deus. Não, Deus é com ele, Deus é com ele, Deus está usando porque ninguém faz o que ele faz. Mas outros falavam assim: esse cara tem demônio, afasta dele. Você imagina, Nicodemos, um estudioso, de repente se depara com um homem que se diz ser filho de Deus, que cura os enfermos, que acontece tanta coisa, e Jesus era uma pessoa controversa, irmãos, para aquele entendimento da época, para a razão humana, era controverso, porque Jesus trazia umas coisas simples. Jesus sentava com as piores categorias de pessoas, mas dizia que ele era o filho de Deus. Eram umas coisas muito estranhas. Jesus vinha com umas frases loucas, o que mata não é o que entra, mas é o que sai, porque você come, desce para o ventre, e você vai no banheiro e sai, mas o que mata é o que sai pela boca, isso é o que mata. Então aquelas coisas eram meio estranhas. Irmãos, se Jesus estivesse de repente hoje aqui na nossa sociedade, e de repente falasse as mesmas coisas que ele falou naquela época, mesmo aqui não sendo uma sociedade baseada na lei de Moisés, nós não somos judeus, não somos israelitas, não temos aquelas culturas fortes, mas de repente algumas coisas que ele falasse hoje aqui, talvez nós seríamos os primeiros a mandar prendê-lo, talvez nós seríamos os primeiros a mandar crucificá-lo, porque ele veio confrontando paradigmas, e é sobre isso que nós falamos na semana passada, fortalezas que estão na nossa mente, que tenta nos proteger. Toda fortaleza é o quê? Uma construção sólida. Você vai pensar nos dias da guerra, eram umas construções sólidas, construídas para quê? Para proteger você, proteger o soldado, proteger as pessoas. Na nossa mente foram construídas ao longo da nossa história fortalezas. Para quê? Para nos proteger. Quando elas foram construídas? A maioria das vezes em momentos de crise, em momentos ruins, em momentos de situações ruins que enfrentamos, seja na infância, seja na adolescência, seja já adulto, casado, num relacionamento. Algumas linhas chamam de traumas. Mas toda fortaleza, nós falamos na semana passada, é um acordo que você faz depois de uma experiência. Se foi uma experiência ruim, você fala assim: a partir de hoje, não faço mais isso. A partir de hoje, não caso mais. A partir de hoje, não acredito mais em pastor. A partir de hoje, não acredito mais. Fortalezas mentais. Está escrito na Bíblia isso, no livro de 2 Coríntios,
que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para derrubar essas fortalezas. Quais fortalezas? Essas que tentam nos proteger de uma verdade. Porque existem fortalezas boas. Por exemplo, Deus existe, Deus é fiel, Deus é amor, Deus é Pai, Abba Pai, é uma fortaleza, se refugia nessa fortaleza. Mas existem fortalezas que são ruins. São aquelas que, muitas vezes, sem a gente perceber, não deixa a gente abrir o coração para receber a simplicidade do Evangelho. Quantos estão me entendendo? E eu vou denominar isso como as fortalezas da religiosidade. Irmãos, Jesus Cristo não veio fundar uma religião. Jesus Cristo veio reconciliar você com o Pai. Nós não servimos a uma religião. De repente a ideia da religião no original é religar, mas o que ela mais tem feito é desligar pessoas de Deus. Se a gente for começar a entender, a buscar algumas coisas, e essa frase que eu falei, a salvação é de graça, mas a unção tem um preço, eu ofendo a obra da cruz. Se eu tentar viver isso e achar que é pelo meu preço que eu tenho mais unção, e sabe o que mais mexia no nosso meio, a palavra unção? A unção era considerada um acessório. Para quê? Para a gente ganhar muita alma para Jesus? Não, para a gente conseguir ser melhor aceito no meio. O cara tem unção, cara. O cara busca muito a Deus. Uau! Aleluia, baixa para ele. Era um acessório, parecia que a gente estava indo para o monte para descer com mais acessórios. Isso era inconsciente. Isso às vezes era inconsciente. Quantas vezes a gente queria ser tremendamente usado por Deus, mas para ser reconhecido pelos homens, e não para salvar, não para reconciliar homens com Deus. Sabe o que acontecia, irmãos? Sabe o que o pastor Rodrigo viveu durante essa ideia de pagar preço? O pastor Rodrigo alcançou taquicardia, uma crise de gastrite enorme, que graças a Deus já completou mais de 1 ano que eu não tomo remédio, porque sem perceber eu fui curado, somente descansando no Evangelho, somente descansando nesse amor que é maior do que eu, somente descansando na ideia de que eu não tenho que pagar preço nenhum, porque Jesus pagou o preço por mim, e eu estou escondido no preço que Ele pagou, eu estou refugiado nele, eu estou agora baseado no patamar, no alicerce que se chama amor do Pai. Esse era o problema da igreja de Éfeso. Porque quando Jesus fala abandonaste o primeiro amor, eu muitas vezes achava que então eu tinha que voltar a pagar preço para voltar para o primeiro amor. Não era, o grande problema era esse, que quando eu tento pagar preço, eu saio do alicerce do primeiro amor. Porque o alicerce do primeiro amor é aquele que diz assim, não que eu amei a Ele primeiro, mas que Ele me amou primeiro. Amor é que o Pai nos amou primeiro e entregou o seu Filho por nós. E é tudo o que eu preciso hoje para que eu consiga permanecer de pé. A igreja de Éfeso, de repente, ela começou a se ver, nós somos perseverantes. Uau, como eu sou perseverante. Uau, como eu estou cheio da graça. Olha só a frase. Quantas vezes até a gente falar que eu estou cheio da graça é perigoso. Uau, como eu estou cheio da graça. Não se envolve comigo, eu sou da graça. Irmãos, amor incondicional. Amor incondicional. Sabe, a Bíblia, ela fala de 2 tipos de amor, apesar de nós conhecermos vários. Tem um que fala eros, entre um homem e uma mulher. É aquela coisa maravilhosa, que você sente pela tua esposa, pelo teu marido e tal, pela namorada. Eu gosto dele, ai, meu coração dispara. Amor eros. Tem um amor também chamado storgeo, que é um amor de parentes, de amigos, de irmãos, familiares. A Bíblia fala também de um amor chamado, esse a Bíblia fala, amor filéu, que é um amor de amigo, amor de irmão, um amor fraternal. E parece que nós paramos por aí. A igreja cresceu nessa ideia.
E muito bom entre a igreja haver esse relacionamento. Só que a Bíblia também fala de um amor chamado ágape. E esse é um amor que eu mesmo não posso gerar em mim mesmo, mas a Bíblia fala que esse amor pode se manifestar em mim por você. E esse amor é um amor que só se resume de uma só maneira: amor incondicional. Amor que se resume não mais em um arrepio, em um reteté, em um balança para cá. E isso é muito legal, é bom. Se você quiser fazer, fica à vontade. Mas esse amor se manifesta numa só palavra: sacrifício. O Pai amou você de tal maneira que Ele sacrificou. Ele invadiu, Ele veio, não sou eu que subi. Ele veio. Hoje, queridos, é complicado demais entender isso, porque nós costumamos a resumir o nosso relacionamento, a comparar, a nivelar o nosso relacionamento com Deus, ou o que Ele sente por mim, com as certas impressões que eu tive de repente do meu pai, da minha mãe, que também pode ser um amor também muito louco de um pai por um filho, de uma mãe por um filho, um amor também ágape, em alguns momentos, sim. Pastor, você está meio confuso. Não. Irmãos, quando eu peguei Lívia pela primeira vez naquele berçário, a minha filha, meu irmão, ela não precisou fazer nada por mim. Ela nem olhou para a minha cara. Ela estava com o olho fechado. As primeiras semanas ela nem queria saber de mim, ela só queria a mãe. E o que era meu que estava com a mãe. E eu fiquei muito tempo sem o que era meu, por causa da Lívia. Era uma competição, tinha que agendar horário. Aí veio a Ana Júlia, uau, ela nasceu meio enrugada, assim, com a cara meio fechada. Eu falei, não importa, eu te amo. Não precisou fazer nada. Aproxima um pouquinho do nosso entendimento. Deus deixa a gente ter esse sentimento para a gente começar a entender. E é bíblico isso, porque Deus fala assim: você sendo mal, você não tem coragem de dar uma pedra para um filho que te pede pão. E nem uma serpente para um filho que te pede peixe. Quanto mais o vosso Pai perfeito que está nos céus faz por vocês. E esse amor incondicional, irmãos, de repente foi mal interpretado por nós, porque talvez tivemos algumas experiências meio ruins com o papai, com a mamãe, com pessoas. Mas eu quero que nessa noite, você volte a deixar o Pai espiritual, o teu Pai, o teu Senhor, o teu amigo, o teu Pai, aquele que pagou o maior preço por você, revelar hoje aqui o teu coração. Eu quero resumir hoje essa pregação, essa pequena palavra que eu estou dando aqui, em uma coisa: ser filho é suficiente. Ser filho para você é suficiente. Só que eu vou te contar um segredo: Deus não se contentou só nisso. Ele quis intitular você como filho amado. Eu não sei hoje o que você planejou para o ano que vem, ou de repente você está ainda preso olhando em tudo que você não conseguiu fazer em 2016. Fim de ano pode ser um momento de retrospectiva, mas pelo amor de Deus, não feche esse ano frustrado. Não feche esse ano contabilizando as perdas, contabilizando o que você deixou de fazer. O Espírito Santo não está fazendo isso com você. Porque Deus não trabalha com acusações. O diabo é acusador. O Pai, ele continua acreditando em você. E pelo contrário, sabe o que ele quer fazer mais ainda? O Pai quer que você descanse e deixa Ele continuar frutificando em você do jeito dele, ao fruto que Ele quer fazer em você. De repente nem tudo frutificou, porque você fez muita força para frutificar por você mesmo. Não foi Deus que falhou. De repente o medo paralisou. De repente a vontade de ajudar Deus paralisou. Para de tentar ajudar Deus. Não termine esse ano frustrado. Mesmo assim, termino do ano falando assim: uau, meu Pai cuidou de mim até aqui, cara.
Meu pai cuidou de mim até aqui. Nicodemos vira para Jesus e fala: mestre, dá para saber que Deus é contigo, porque ninguém faz o que alguém faz, o que tu fazes, se Deus não é com ele. Aí Jesus vira para ele e fala assim: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí Nicodemos já entrou em parafuso. O que esse cara está falando? Irmãos, Jesus simplesmente estava dizendo para ele assim: olha, o negócio é que você não foi chamado somente para ser espectador de milagres. Você não foi chamado, irmão, você não foi chamado para ser um espectador de milagre, para viver à espera de um milagre, para viver à espera do que Deus vai fazer. Não, você foi chamado, Jesus estava explicando isso para ele, necessário, você não pode ver o reino se você não nascer, se você não for transformado, se você não entender que a obra que eu estou fazendo é perfeita para te fazer ser outra pessoa. E é assim que Deus te vê. Na verdade, Jesus está falando assim: nascer do Espírito e você agora se ver como Deus está te vendo. Nascer da água e do Espírito. Aí ele fala: como pode? Eu vou entrar no ventre da minha mãe de novo, como eu não estou entendendo nada. E Jesus falou assim: cara, eu estou falando de coisas simples, se eu falar do espiritual. Mas Jesus estava começando a dizer sobre isso, irmãos. Jesus, é interessante que na mesma sequência do livro de João, ele fala sobre água. Né? Ele ia ser um expert em vender água. Porque ele vira para ele e fala: se não nascer da água e do Espírito. Depois ele vira para a mulher samaritana logo depois e fala: se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais vai sentir sede. Na verdade, Jesus estava mostrando para eles o seguinte: não é você, eu estou fazendo tudo por você, eu estou gerando em você uma nova vida, eu estou gerando em você um novo alicerce, eu estou cortando as raízes pecaminosas em você, porque eu vou entrar no teu lugar, eu vou subir naquela cruz no teu lugar, você vai ser considerado agora outra pessoa para o Pai, você vai ser filho. E a Bíblia diz que Deus mostrou esse amor então da seguinte forma: Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Sabe, isso ofende a muita gente que está presa na religião ainda. Sabe por quê? O que a religião fez conosco, irmãos? O que a religião fez com o crente? O que a religião fez com os líderes? Sabe o que ele fez? Ele fez com que o pecador entrasse e de repente, se ele veio de uma outra igreja, eu ia pedir para ele assim: me dá a tua carta de referência, seu cachorro, para ver se tu presta. E quando eu li a carta de referência, esse cara não serve para ser do louvor. Esse cara não serve para ser da liderança. Não, olha só o que o outro pastor da outra igreja falou. E sabe o que começou a acontecer? Viramos Deus. Viramos o Deus com chifrinho e tridente. E graças a Deus, que começamos a entender que só o Evangelho pode transformar a vida de alguém. E se aqui na igreja, se uma igreja tivesse que excluir alguém por causa dos seus pecados, ela nunca deveria deixar ninguém entrar lá, nem mesmo nós pastores. Mas a verdade é que quem transforma o ser humano é o poder do Evangelho. O que muda, o que edifica a igreja, quem edifica a igreja é Cristo. O que transforma é a palavra, a verdade que transforma e liberta. E nós aqui somos o quê? Apenas colaboradores. Para facilitar o máximo possível, escancar a porta. Júnior é mestre de obra. Júnior, quebra, abre a porta, larga mais, porque tem que entrar tudo quanto é tipo de gente. É o dia da gente gritar e falar assim: vai para as esquinas, vai para os becos, vai para as favelas, vai para as comunidades e traz os piores para cá. Traz os piores. E eu te garanto, irmãos, que se os piores entrar aqui, isso não vai ofender Deus. Mas sabe o que ofende Deus?
Sabe o que é o mais cretino no nosso meio? É o cara que tenta entrar aqui se achando que não precisa da ajuda de ninguém, que não precisa de poder do evangelho, porque ele está acima do evangelho, porque ele está acima da teologia, porque eu tenho teologia, então eu entro e eu sei, e o cara senta ali para ser um jurado de pastor, jurado, ele é um júri, ele vem avaliar a pregação, mas o evangelho não muda, não toca nele. E isso foi o cara que entrou na festa da parábola de Mateus capítulo 20, a parábola do banquete. O cara entrou e disse que no meio de um monte de prostituta, ladrão, mendigo, tudo quanto era gente, o dono da festa não se importou com nada. Mas quando ele viu aquele cara que entrou com uma veste que não era da festa, ele foi lá e falou assim: quem deixou você entrar aqui com essa roupa? Porque quando fala de veste, fala da justiça. E a justiça que aquela festa pedia era que todos os mendigos, todo mundo chegasse. Por favor, por gentileza, senhora prostituta, entra no banheiro ali. Toma um banho, dava um banho, devia ser uma ducha, devia ser aquela banheira de hidromassagem. Elas deviam ser tratadas com muito carinho, sabe? Foram tomar banho, daqui a pouco vai para o closet do senhor da festa e vestiam as melhores roupas, porque o senhor da festa queria ser o patrocinador da roupa. Ele deu o melhor banho para eles, porque o banho era o sangue do filho dele. A melhor roupa que ele vestia, a melhor roupa que ele vai vestir é a roupa do filho dele. Mas o outro entrou, não, que vou trocar de roupa. A minha roupa eu comprei lá lá em Paris. A minha roupa. O problema não é a qualidade da roupa que você alcançou até aqui. O problema é que nenhuma das roupas que a gente pode alcançar até aqui se compara com a roupa dele. Com a veste de justiça dele. Lembrando que os convidados que vieram para a festa e que entraram na festa não tinham um centavo, não tinha justiça, não tinha nada para apresentar. Então hoje, irmãos, o que eu preciso fechar esse ano entendendo é que o evangelho é algo emergencial e nós precisamos parar de atrapalhar as pessoas de chegarem até Deus. Perdoa eu falar isso. Vamos parar, vamos nos esvaziar mesmo dessas coisas, desses resíduozinhos que estavam na nossa cabeça. Sabe o que acontece? Eu acho que nós, eu e o pastor Banque, a gente sempre vai ter que dar uma paradinha lá no filho pródigo. Porque é fantástico, irmãos, as palavras que Jesus ia trazendo era incrível. Quando fala do filho pródigo, você vai observar que o filho pródigo foi embora, levou o dinheiro do pai, gastou tudo lá fora. Depois o filho volta. E quando o filho volta, o filho vem com uma carta preparada, o filho vem e já vem decorando, não, quando eu chegar lá, eu vou fazer uma forcinha para o meu rosto ficar vermelho. E aí, cara, vou tentar lembrar daquela canção bem triste, ou de uma história bem triste, para eu chorar um pouquinho e falar: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, pai, me perdoa, eu não sou digno de ser chamado teu filho. E assim, aquela história decorada, porque na verdade ele não estava arrependido, ele estava com fome. Ele falou assim: os trabalhadores do meu pai comem melhor, cara, eu vou ter que voltar lá. Só que ele não teve nem tempo para tentar convencer o pai de nada. O pai veio correndo e abraçou o filho e beijou. E pai, não, peraí, pai, deixa pelo menos eu ler a carta que eu escrevi. Não, traga isso, rapaz, vem cá, vai tomar teu banho, vamos botar a roupa nele. E aí, de repente, ouve-se o som da festa, porque veste a roupa no filho, o anel. Detalhe, o anel, né, era um cartão de crédito, né, onde o filho vai, dava aquela marca, depois a conta chegava para o pai pagar. Era assim naquela época. A marca era o selo, o que estava no anel era o selo do pai. Aonde ele passasse, era BMW, era tudo saindo. Só que eu sei que o negócio não é a gente raciocinar com a história. O cara gastou 1/3 da fortuna do pai. Mas o pai não foi lá anotar na agenda quanto ele gastou. O pai deu tudo de novo. Deu crédito para o filho de novo, deu credibilidade para o filho de novo. Não lembrou mais do que aconteceu. É isso que aconteceu. Não lembrou mais do que aconteceu. Eu vou abrir a Bíblia, amém, amados? Mas escuta isso. Aí depois do nada, e quando ele chega, ele fala: pai, eu pequei contra o céu, pai, você vai ver todo o pensamento do filho, pai. Mas você não vê o filho mais velho chamando o pai de pai, não está lá.
Ele já entra falando assim: quando esse teu filho volta, eu estou aqui como escravo, trabalhando para você. Mas antes disso também ele vai e vira para o servo. Quem está aí? O que está acontecendo? Quantas pessoas estão assim? Está ouvindo homens, está ouvindo o servo, está ouvindo o profeta, está ouvindo o servo. O que está acontecendo? O servo fala: foi o teu filho, o teu irmão que voltou, e aí o pai fez uma festa, matou um novilho gordo, e aí ele chega para o pai: estou aqui trabalhando para você há tanto tempo, como escravo, e tu não me dá nem um cabrito para mim festejar com os meus amigos. Você está entendendo, irmãos, que se a gente for olhar o contexto, um estava dentro de casa e não entendia o amor do pai. Porque o fim da conversa é essa: meu filho, tu estás sempre comigo. Vai ler lá. Tudo que eu tenho é teu. Hoje, você, filho amado de Deus, Deus fala para você assim: meu filho, você está aqui sempre comigo, e tudo que eu tenho é teu. Mas esse filho estava na casa do pai e não sabia quem era o pai. O outro, assim é um contexto de muitas pessoas hoje, saíram e estão lá fora ainda. Sabe por quê? Por causa dessa porcaria, desculpa a expressão, desse negócio chamado religião. Desculpa a expressão com todo carinho, ninguém me viu falando assim. Mas eu estava vindo agora para cá, para a igreja, e um monte de carro parado aqui, um monte de gente bebendo, gritando, sabe? Tem uns crentes que falam assim: está repreendido, filho do cão. Só que eu estou olhando ali, eu estou vendo assim, um monte de filho amado de Deus. Sabe que muitos ali, irmãos, são filhos de crente. Sabe que muitos ali, talvez eram pregadores, ministros de louvor e estão lá fora. Sabe por quê? Por causa desse negócio chamado religião. Saíram e não querem voltar, sabe por quê? Porque estão com medo de como esse pai vai receber, porque não é o pai que eles conhecem, ou de como o irmão vai receber, ou de como o servo de Deus vai receber. E nós estamos aqui para dizer para eles: olha, o pai está esperando você lá na porta, e quando tu estiver pensando em voltar, ele vai correr para te encontrar. Então, queridos, tem uns que estão lá ainda, tem uns que estão voltando já, mas ainda estão muito preocupados com o que vão ouvir. Então hoje é momento da gente começar, a primeira coisa é entender, nós que estamos aqui, o pai está falando: vocês estão comigo, tudo que eu tenho é de vocês, cara. Anuncia as riquezas do teu pai, anuncia o tempo aceitável do Senhor. Isaías 61 hoje não aconteceu há 2000 anos atrás em Jesus apenas, acontece com você hoje. O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu a anunciar as boas novas aos mansos, a pregoar a libertação aos cativos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Está em você isso, de graça, não é a unção que você tem que pagar preço. É a unção do Espírito Santo que já está em você. Sabe qual é o grande problema? Enquanto eu tentei salvar o que é meu, esse ano inteiro, eu deixei de usufruir o grande que Deus começou a dar para mim. Que tal esse ano 2017 eu começar a parar de tentar proteger o que é meu? Porque a Bíblia diz que se o Senhor não edificar a cidade, em vão é aqueles que a constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Ei, para. Eu repito, o pastor Rodrigo tentando fazer, alcançou taquicardia, problemas no estômago, insônia, saía dos cultos chorando, minha esposa sabia. Quantas vezes eu entrava quase numa depressão por causa das pessoas. Fulano é um traidor. Como eu, como pastor, paguei um preço por aquela ovelha. E aquela ovelha me traiu. Virou as costas para mim. E era assim, irmãos. Eu tenho um monte de pastor assim hoje. E sobe no altar, cuspindo fogo. Quem vai ser o
vi gente falando assim, quem é o próximo? A porta da igreja, a porta da rua é serventia da casa. Meu Deus, o cara já perdeu uns 500 e está mais mandando mais gente embora. E depois chama aqueles que saíram de traidor. Ué, o pessoal está saindo por instinto de sobrevivência, né? Pelo amor de Deus. E pessoas amarguradas, irmãos, porque a religião, a lei, ela traz amargura. Porque ela não foi feita para nós. Ela não foi feita para ser a regra da nossa vida. Ela não foi feita para ser o método de relacionamento com Deus. Ei, pastor, você é anti-Antigo Testamento? Não, nós pregamos o Antigo Testamento. Jesus está lá. O Antigo Testamento para nós, ela é para quê? Para a gente entender que Jesus está lá. Mas as regras, as leis, os mandamentos foram dados para que eu entendesse que não era por meio da lei, era por meio da fé no Jesus Cristo que estava lá. No cordeiro que estava sendo morto lá ano após ano, era símbolo de Jesus Cristo. Apesar que o sangue de bode não salvava ninguém, mas haveria um cordeiro perfeito que morreria e nos salvaria para sempre. Vai ler o livro de Hebreus. E o problema é que esteve sempre lá. Mas a gente não entendia, ou então porque era muito preguiçoso e não lia o livro de Hebreus. É verdade, irmão, o livro de Hebreus era chato para ler. Debaixo da lei, era chato para caramba. Ler os profetas, tudo aquilo ali já dava um sono danado. Agora você lê o livro de Hebreus, fala do... Mas irmãos, hoje aos olhos da graça, meu irmão, você vai ler aquilo ali, você fala assim, estava tudo aqui. Então, queridos, em nome de Jesus, eu quero convidar você, abra rapidinho Salmos capítulo 32. Fica tranquilo, a introdução foi maior que a pregação, tá? Já estou acabando. Salmos 32. Versículo 1, quem achou, diga amém. Glória a Deus. Como é feliz aquele que tem as transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Posso ouvir um amém? Amém. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e quem não há hipocrisia, em quem não há hipocrisia. Olha Davi falando, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Olha só, enquanto eu escondia os meus pecados, o meu corpo definhava. Olha para cá. Peraí, ele está doido, ele tentava esconder o pecado dele de quem? De Deus. Mas era assim que a lei fazia com a gente. O sentimento de que enquanto eu estou fazendo, eu estou cobrindo o meu pecado. De quanto eu estou conseguindo fazer e marcar o meu ponto e cumprir o meu compromisso, eu posso dizer para Deus, eu fiz por merecer, Senhor. Pé todo sujo de lama, todo sujo, todo fedorento. Não, eu sou santo. Não é que ele estava tentando, ele estava se enganando que estava encobrindo o pecado de Deus. É um falso sentimento que dá quando a gente faz muita obra. Só que no fim das contas, você começa a se perceber que você, eu estou sujo ainda. Quanto mais eu tento lutar contra um pecado, ele se torna mais forte. Quanto mais eu tentava encobrir o meu pecado, mais cansado eu ficava. Quanto mais eu tentava então convencer Deus de alguma coisa, em outra área eu me via que eu era fraco de novo. Ou seja, irmãos, impossível. É isso que nós precisamos entender. A nossa justiça é como um trapo de imundícia, impossível. E Davi dizia, toda vez que eu tentava encobrir o meu pecado, eu gemia de dor. E ele ainda entendia que era a mão de Deus pesando contra ele. Mas o grande problema é que, enquanto você se refugia na religião, você vai sentir dois problemas, culpa e medo. Culpa e medo. É o único beco sem saída que os cristãos estão entrando. Culpa e medo. Culpa e medo. E aí a gente via cultos
de pessoas que choravam, rolavam no chão, e Senhor, e não é ruim, não é feio, não é vergonhoso chorar, se emocionar, se alegrar nos cultos, chorar, mas quantas vezes as pessoas estavam tentando fazer alguma coisa para poder convencer Deus. Então agora Davi ele vai e vira e continua o texto, versículo 5, então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri mais as minhas culpas. Na verdade, nada era encoberto para Deus, né? Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os seus fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. E agora ele fala, tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás com canções de livramento. 8, agora é o Deus falando para ele, o Senhor falando para ele, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, eu o aconselharei e cuidarei de você, não seja como um cavalo ou um burro que não tem entendimento, mas precisam ser controlados por freios e rédeas, pela lei. Deus está falando aqui, o Pai está falando assim, não seja como uma mula, um burro, uma pessoa que não tem entendimento, que tem que botar rédea para você ir para a direita, para a esquerda. Na verdade, o convite do Evangelho é esse, pelo contrário, eu quero renovar a sua mente, eu quero te livrar das coisas velhas, das coisas que as pessoas botaram rédeas em vocês e te controlaram. Conhecereis a verdade vai te libertar, porque o problema estava no entendimento, irmãos. O problema não era que o diabo era mais forte do que você. Na verdade, o diabo, ele tinha força sobre nós, porque ele tinha um álibi, a lei. Porque enquanto o cara está tentando fazer com a tua força, o diabo mandava acusação nele. Aí ele ficava, céus, vida, eu não sou de nada, eu não sirvo para servir a Deus, eu sou um nada. Aí Deus grita, não seja como uma mula, seja como filho. Irmãos, a verdade é que Jesus falou assim, olha, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Ninguém conhece o Pai. Ninguém, irmãos, no Antigo Testamento ousava chamar Deus de Pai. Aí Jesus chega, Mateus 11, e fala, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e quem o Filho quiser revelar. E o Filho quis revelar. E depois ele fala assim, vinde a mim, todo mundo que está cansado, sobrecarregado, aprende de mim, porque o meu jugo, sabe o que é jugo, irmãos? Jugo não é só aquela coisa. Jugo, na linguagem dos rabinos, eram os ensinos que os rabinos davam para os seus discípulos. Era um jugo. E era um jugo enjoado, meu irmão, porque tinha rabino que entendia que a lei era assim, 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 então botava. Não estava nem escrito, mas acrescentava. E botava para um monte de gente, cada rabino tinha o seu jugo. E Jesus falava assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E vocês vão encontrar descanso para a sua alma. Mas tem um monte de crente cansado hoje. Tem um monte de crente com o olho fundo. É o preço que eu estou pagando. Não é um jugo de Jesus. Irmão, desculpa. Servir a Cristo tem que trazer alegria e paz para nós. Servir a Cristo tem que ser motivo de alegria, irmãos. Se tem alguma coisa trazendo peso para você, angústia de estar indo para a igreja, de estar indo ouvir uma palavra, uma pregação, não é Jesus que está lá, não é Jesus que está conduzindo. Você é filho amado de Deus, mas botaram um jugo errado na tua cabeça. Porque Jesus falou, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, vocês aprendam de mim, era tudo que ele falava, vem, olha para cá, olha para o que eu estou fazendo. Aí nos domingos de Santa Ceia, uma vez por mês, não tome outra ceia sem ser no domingo do mês da tua igreja, senão tu está pecando. Está escrito isso na carta dos 3 Timóteos, capítulo 8.
Terceira carta aos Timóteos, tinha uns 3 Timóteos, né? Não tem, gente, não tem terceira Timóteos, viu? Então, uma vez por mês, e examine-se a si mesmo. Se tu não estiver bem, tu não toma. Aí tinha um monte de mentiroso que ia lá e tomava. Porque quem estava pronto para cear? Porque riscaram o entendimento. Botaram um jugo sobre a mente das pessoas, dizendo assim, examine-se a si mesmo. Não leram para você assim, faça em memória de mim. Faça olhando para o que eu fiz. Lembra do que eu fiz. Examine-se vocês mesmos, se vocês estão tomando, olhando para o que eu fiz. É isso que Jesus está falando. Não é uma festa para... Jesus não estava nem lá. Igual as festas de Natal que a gente faz aí, vê por aí, gente. Quem é o aniversariante da festa? Ih, não sei. Só falta falar isso. Porque fazem de tudo, menos chamam Jesus para a festa. Você está vendo que o problema é entendimento? Agora nós fizemos uma festa maravilhosa no dia 25 de dezembro. Porque não importa que Jesus não nasceu 25 de dezembro, importa que Ele estava lá conosco no dia 25 de dezembro. Pode ser agora também, se você quiser. O que importa é que Ele está presente, que nós convidamos o aniversariante. É igual a Santa Ceia, tem muita gente que não convidou o cordeiro do sacrifício para a Santa Ceia. Continua olhando para si mesmos. Não estou olhando para o cordeiro. Não se responderam por quem foi que esse pão foi partido. Foi para os santos, os imbatíveis, ou foi para os pecadores, fedorentos, bebuns, pecadores mesmo, Rodrigos dessa vida? Foi por nós. Então por que agora que eu estou aqui com uma gravata, um terno aqui, bonitão, comprei um perfume do Boticário, né? Me acho que sou mais bonitinho e falo para aquela pessoa assim, não, você não vai cear. Você não. Você entendeu o que fizeram? O que fizeram comigo, com você, conosco durante muito tempo? Eu não culpo os nossos pastores. Muitos aprenderam assim. Nosso maior inimigo durante muitos séculos foi a ignorância. O maior inimigo do homem, do ser humano, é a ignorância. Porque ele não sabe como ele é amado. E nessa noite, o que Deus fala para você, para o ano de 2017, ser filho é suficiente. Não tenta ser servo de novo, porque você foi chamado para ser filho. Servir não é a nossa identidade, não é a sua identidade. A sua função é servir, mas a sua identidade é ser filho. Jesus falou, aquele que quer ser o maior, sirva. Seja o menor aqui, como função, irmãos. Exerça essa função, sirva mesmo. Mas a sua identidade é filho. E você não precisa gritar para dizer que tu é filho. Amém? Então, vamos só concluir Salmo 32, diz assim. Aleluia. Já vai dar 11 horas. Salmos 32, versículo 9. Não seja como um cavalo ou um burro que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor, exultem vocês que são justos. Agora você é justo, você tem a justiça de Deus em você, de Cristo em você. Cantem de alegria vocês que são retos de coração, porque a justiça de Deus, de Cristo está em você. Vamos ler aqui agora o 33, versículo 16. Salmos 33, 16. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por causa da sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de salvar.
mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Fala comigo assim: a minha esperança está no Senhor, Ele é o meu refúgio, Ele é o meu auxílio e a minha proteção, nele se alegra o meu coração, pois eu confio no seu nome. Esteja sempre sobre nós o teu amor, Senhor, assim como está em ti a minha esperança. Amém, amados. Aplauda ao Senhor nessa noite. Glória a Deus. O Senhor é bom.